Muito bem. Amados, abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10, por favor. Tom Tenney. Domingo passado eu disse que Caçadores de Deus tinha sido escrito por A.W. Tozer e eu errei, né? Na verdade, quem escreveu Caçadores de Deus foi Tom Tenney, ok? Então, fazendo uma correção aqui, uma informação equivocada. Hebreus capítulo 10. Deixa a tua Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é a tua palavra, é a palavra de Cristo, inspirada pessoalmente pelo Espírito Santo. E todos estão presentes aqui. O Senhor está presente, Jesus está presente. O Espírito Santo habita na igreja, está presente. E pedimos que o Senhor comunique a nós, comunique a nossa mente, o nosso coração, as verdades da tua palavra, com poder, com força, e o Senhor marque a nossa vida com essas verdades, tanto quanto o Senhor quer. Pai, no nome de Jesus, que haja um espírito de revelação nessa hora, de entendimento da tua palavra, e todo tipo de barreira contra o conhecimento do Senhor seja derribada, para que as tuas verdades, de fato, ministrem ao nosso coração, mas também glorifiquem o teu nome. E te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A partir do ano 64 da era cristã, deixa o tema aí por enquanto, do ano 64, se intensificou uma perseguição contra cristãos e judeus, mas principalmente cristãos, sejam gentios, sejam judeus. Uma grande perseguição foi intensificada. Havia perseguição contra os cristãos desde o início da crucificação, desde Atos capítulo 2, e esse evento de Atos capítulo 2 pode ter acontecido no ano 29 da era cristã. Há uma diferença de mais ou menos 4 anos, como se Jesus tivesse nascido 4 anos antes de Cristo, né? Alguma coisa parecida com isso. Então, é possível que não no ano 33 ele tenha sido crucificado e ressuscitado, mas sim no ano 29. Então, há essa pequena diferença. Isso significa que a igreja que nasceu 50 dias depois da ressurreição, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, no dia de Pentecostes. Se foi mais ou menos lá pelo ano 29, vamos para o número redondo, ano 30, a perseguição continuou se intensificando lentamente, mas foi intensificando. Quando chegou na década de 60, a igreja já tinha mais de 30 anos, e lá pelo ano de 64 foi o ano em que Roma incendiou. Na verdade, a tradição diz que Nero colocou fogo em Roma, e ele acusou os cristãos disso, e por conta dessa delação, dessa acusação, na verdade, dessa calúnia, evidentemente não é verdade, aconteceu a intensificação, a multiplicação da perseguição contra os cristãos. E Paulo estava preso em Roma, Pedro também estava preso em Roma nesse ano. Eles estavam na sua segunda prisão. Paulo ficou preso em 2 momentos, de 60 a 62, alguma coisa assim, e depois ficou quase 2 anos percorrendo ainda a Macedônia e algumas outras cidades. Depois ele foi preso novamente em Roma. A primeira vez ele ficou numa casa de aluguel, tinha um determinado conforto, mas era muito bem vigiado. Mas na segunda prisão, ele foi preso num calabouço, num buraco, e algemados. Foi uma outra condição. Por conta dessa perseguição e do ódio dos romanos contra o cristianismo,
aconteceu então a proposta de morte, né, do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Os dois foram martirizados e mortos no ano de 67, e assim a perseguição ela veio crescendo cada vez mais. Dentro desse período, era comum os cristãos serem perseguidos, mas abordados com violência, mortos, mortos não apenas pelos romanos, mas pelos judeus. Quem começou a perseguição não foram os romanos, foram os judeus, e os judeus convenceram as autoridades romanas que os cristãos eram uma ameaça ao império, e assim o império foi acreditando nisso e foi respondendo com violência contra todos os cristãos e muitas igrejas, de forma que muitos eram mortos. Quando se descobria a presença de uma pequena igreja numa cidade, principalmente romana, era comum que fossem abordados pelas autoridades, os pais, né, o pai era morto, era capturado, às vezes a família toda era morta. Quando se descobria os lugares de reunião, também se praticava chacinas ali, e os cristãos foram bastante perseguidos. Ou seja, aqueles que tinham posses, perdiam as suas posses, e a igreja se comunicava, não como nós, rede social, que é muito fácil, mas com mensageiros que andavam com cartas, com informações entre as cidades, e muitos escolhiam caminhos onde não tinha muita movimentação, onde cidades pequenas, montanhas, saíam das estradas para poder chegar a determinada cidade, para, chegando lá, levar uma mensagem de consolo, uma mensagem de força, de ânimo para os cristãos que estavam numa cidade que estava debaixo de perseguição, de ataques e tudo mais. E, provavelmente, antes do ano 70, muitas mensagens foram enviadas. E provavelmente, nesse período, entre o ano 64 e o ano 70, antes do ano da grande destruição de Jerusalém, o ano 70 é marcado na história pela grande destruição de Jerusalém por Vespasiano, e seu filho Tito era general de guerra. Então, nós costumamos dizer que, debaixo do comando do imperador Tito, depois ele tornou-se imperador também, ele foi até Jerusalém e destruiu completamente, e aconteceu a diáspora, espalharam judeus pelo mundo inteiro, e o Estado de Israel, naquele tempo, deixou de existir, com judeus espalhados por todo o planeta, em muitas cidades, até 1948, quando a ONU decretou o Estado de Israel, no mês de novembro do ano anterior, até dia 14 de maio. Dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi reconhecido como Estado diante de todas as demais nações. Quase 2000 anos, esse povo ficou sem terra e tudo mais. Mas a questão é para os cristãos. Então, dentro desse período, até antes do ano 70, muitas mensagens de ânimo e consolo eram enviadas aos cristãos. Provavelmente a carta aos Hebreus, que eu pedi para você abrir, foi escrito nesse período, ok? Não se sabe exatamente o autor da carta aos Hebreus, o destinatário também não está muito claro nessa carta, embora a estrutura de todo livro de Hebreus não é exatamente uma estrutura de epístola, mas de carta, mas é considerada uma carta ou uma epístola, e pelo conteúdo do livro de Hebreus, ele foi escrito de fato para os hebreus, porque era assim conhecido essa porção, e depois entrou no cânon e fez parte. Embora não se saiba exatamente quem fez, quem escreveu, pouco provável que tenha sido o apóstolo Paulo, muito embora muitos pastores dizem o apóstolo Paulo em Hebreus, é muito pouco provável que tenha sido ele, o autor da carta aos Hebreus. O fato é que
porque Paulo estaria na prisão. Se ele foi escrito entre 64 e 70, ele morreu em 67. Então, ele estaria na prisão e é pouco provável que na segunda prisão Paulo tivesse escrito essa epístola. O fato é que essa carta foi escrita com o principal propósito de animar os irmãos diante das lutas e das tribulações, diante das perseguições, diante das fraquezas, diante de muitas aflições e angústias que todo cristão estava passando. Eles estavam diante de perigo de vida ou morte. O fato de declarar a fé em Jesus Cristo já colocava a pessoa em perigo de morte. Então, bem diferente de nós, no nosso tempo, nós temos muita liberdade, não sabemos até quando, mas ainda desfrutamos de uma grande liberdade para vivenciar o Evangelho e também pregar e testemunhar do Evangelho. Você sabe, como eu, que está acontecendo no mundo um cerco por todos os governos, um cerco em todos os continentes contra as igrejas, ao ponto de, na Europa, em Londres, uma senhora orando apenas na mente, na rua, foi presa e abordada, perguntaram se ela estava orando, mesmo mentalmente, ela afirmou que sim, por conta disso foi algemada e presa, né? Isso em Londres, e isso tem acontecido com alguma frequência. Agora, o contraponto também tem acontecido, grandes reuniões, e às vezes em faculdades, pela Europa e também nos Estados Unidos, de jovens, adorando ao Jesus e declarando a Jesus como Senhor e como Salvador. Nesses momentos de perseguição, esses momentos que parece curva da história, em que acontece muita luta, muita tribulação, o mundo está em polvorosa, está em efervescência, guerra para todo lado, ou comentários de guerra para tudo quanto é lado, as coisas vão acontecendo nos seus extremos. Acontece perseguição contra cristãos e acontece também movimentos de avivamento. Isso vai acontecendo paralelo. Muito cristão morrendo. Essa semana aconteceu uma chacina de cristãos em Moçambique. Não sei se... Moçambique e Nigéria. Não deu tempo de eu perguntar para o André, que é um dos missionários, tem uma INA em Moçambique, não deu tempo de eu conversar com ele para saber e ter mais informações, e eu vou perguntar para ele e repasso para você na semana que vem. E isso tem intensificado no mundo inteiro. De fato, o espírito do anticristo, ele tem provocado isso em muitos governos e provocado essa perseguição, essa hostilidade contra os cristãos. Portanto, a carta aos Hebreus, ela foi escrita com o propósito de animar todos os cristãos, animar a nossa fé e convidar a gente para nos mantermos firmes na fé, perseverantes na declaração da nossa fé, mas na vida em Cristo que nós vivemos, perseverantes nas obrigações espirituais que nós temos também, perseverantes nos compromissos da aliança, nos compromissos que nós temos com o Senhor. Amém? Estão comigo? E eu quero extrair desse texto aqui que eu estou separando, capítulo 10, principalmente os versos 32 a 39, eu quero extrair dessa porção algumas lições, algumas verdades que dizem respeito principalmente àqueles que estavam lendo essa carta, e de alguma forma aplicar na nossa vida, para que o Espírito Santo ministre todo tipo de força, todo tipo de ânimo na sua vida, para que o teu cristianismo de fato honre a Deus, que a tua vida cristã de fato honre a Deus, que o teu cristianismo na sua casa faça da sua casa o endereço do céu, faça com que na sua casa aconteça uma manifestação do reino de Deus, uma manifestação do Espírito de Cristo ali, que na sua casa, mesmo que o mundo esteja em confusão, na tua casa existe paz, porque o príncipe da paz mora lá. Amém? Existe misericórdia, porque o Deus da misericórdia habita ali. Existe força e fé, porque nós somos o povo da fé.
Nós somos o povo que convivemos com o sobrenatural. Nós cremos nos milagres, nas provisões do Senhor. E quando elas não vêm, quando vem perseguição, quando vem luta, nós os mantemos fiéis. Amém, gente? Assim é a vida cristã. Então, deve-se ter uma disposição pessoal, interior, de cada um de nós, para a gente se manter firme e perseverante na vida cristã, mas também firme e perseverante, honrando as nossas disciplinas espirituais, que tem a ver com a nossa comunhão com Deus, nossa devoção pessoal que a gente tem na nossa casa, mas também as disciplinas espirituais que tem a ver com o corpo de Cristo. Ou seja, os compromissos que nós temos com a igreja, os compromissos que nós temos com o povo santo, os compromissos que nós temos com a família do céu, a família dos santos. Nós temos compromissos. Então, precisamos nos manter perseverantes, cumprindo também esses compromissos. E também, em terceiro lugar, os compromissos de compartilharmos o testemunho de Cristo com as pessoas, no dia bom e no dia mau. Compartilhando uma vitória ou compartilhando como nós lidamos com as perdas. Porque quando um cristão genuíno tem uma grande perda, ele age de um jeito, ele se comporta, administra, ele faz uma boa gestão dessa perda, de maneira que a sua vida, até no dia mau, no dia da tristeza, no dia da perda, ele pode compartilhar um bom testemunho de Cristo. Porque o bom testemunho não é só falar que as coisas estão dando certo. O bom testemunho de Cristo é: eu tenho lidado com as perdas dessa forma, e honrando a Deus também dessa maneira, me contentando com as coisas que Deus me dá, louvando a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. Amém? Assim nós testemunhamos de Cristo, no dia bom e no dia mau. Ok? Indo então para Mateus capítulo 10. Eu quero, antes de entrar no texto, eu quero compartilhar o próximo slide. Essa é a proposição da mensagem de hoje. Extrair desse texto que vou compartilhar com você, versículo por versículo, essa verdade. Isso aí é tudo que este texto está dizendo para nós. Eu quero ler com você em voz alta, a gente entra no texto e a gente finaliza de novo com esse texto. Vamos ler juntos? Continuem firmes no Senhor, em comunhão com Ele e fazendo a sua vontade, servindo aos irmãos e testemunhando da nossa fé, pois nossa recompensa é grande e se aproxima o dia em que o Senhor virá. Amém, gente? Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Essa é a mensagem de Deus para você, ok? Entrando então no texto de 32 a 39, o texto diz assim: lembrai-vos, porém, se você puder projetar, Camila, tá? Só o versículo por versículo. Lembrai-vos, porém, nos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, queridos? Então, deixa eu mergulhar um pouquinho em cada versículo aqui. Vamos extrair algumas verdades que devem nos edificar. Verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias... Vocês estão comigo? Podemos seguir, gente? Beleza? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. É muito interessante. Esse texto, como ele está sendo escrito, principalmente para cristãos, então você poderia pensar, de que tempo o autor está se referindo? Os tempos anteriores, os tempos antigos. Você poderia pensar nas histórias de Israel, nos diversos momentos em que Israel foi perseguido, onde houve, às vezes, muita tristeza, muito sofrimento, e Deus proveu recursos sobrenaturais e livrou o seu povo de muitas formas. No entanto, a maioria dos autores, os comentaristas aqui, entendem que isso aqui diz respeito a perseguições e lutas que os cristãos tiveram, não diz respeito à história de Israel, mas à história da igreja, porque nesse tempo, vamos supor que essa carta foi escrita antes do ano 70, vamos pensar no ano de 68, alguma coisa assim, a igreja já tinha pelo menos uns 38 anos, quase 40 anos de existência, e muita perseguição já vinha acontecendo desde o nascimento da igreja de Atos, capítulo 2, lá pelo ano 29, lá pelo ano 30. Então parece que o autor de Hebreus está se referindo aos cristãos e aos sofrimentos que os cristãos vinham passando desde o nascimento da igreja. Então, foca de fato nos cristãos, em que depois de iluminados, é uma palavra muito interessante que diz respeito à compreensão da revelação de Deus. E essa palavra, a teologia usa para a ação do Espírito Santo hoje em nós. Só uma observação interessante. Na teologia, a gente usa a palavra revelação para as verdades que o Espírito Santo revelou para os autores bíblicos. Ok? Os 40 autores bíblicos, os jovens fizeram um videozinho no Instagram, né? E mencionaram isso aí, essa semana ficou muito bom, parabéns. E os 40 autores bíblicos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever o que escreveram, e aquilo que aconteceu foi uma revelação, ou revelar, tirar o véu. O Espírito Santo abriu o véu e mostrou a eternidade, mostrou Deus, mostrou a vontade de Deus, mostrou os tempos que hão por vir ainda, né? Mostrou para os autores bíblicos, mostrou para os profetas. Isso foi revelação. Para nós que lemos esta palavra revelada, o que acontece é uma iluminação, quando o Espírito Santo nos dá entendimento daquilo que ele revelou aos autores bíblicos, de forma que, depois da morte e da ressurreição, a igreja já nascida, nós fomos iluminados, ou esses leitores dessa epístola foram iluminados para entender a obra de Cristo na cruz do Calvário, quando ele morre e quando ele ressuscita. Então o Espírito Santo deu uma capacidade de entendimento, de compreensão a esses cristãos todos, para discernir o amor de Deus, discernir a misericórdia de Deus, discernir a bondade de Deus na cruz e na ressurreição. Então, ele está se referindo dessa forma. Agora, no final do versículo, quando diz, sustentastes grande luta
e sofrimentos. E ele está falando os sofrimentos que de fato os cristãos passaram. E ainda passa, e todos nós passamos. Ok? Nós cremos em bênçãos, sim, nós descansamos nelas. Elas é que correm atrás dos obedientes. Amém? As bênçãos é que correm atrás dos obedientes, dos devotos, daqueles que andam com o Senhor. Isso que acontece conosco. Deus abre o céu, sim. Deus nos deu chaves para nós aprendermos a usufruir das riquezas do céu. Tudo isso está disponível a nós, inclusive perseguição. Inclusive força e fé nos dias ruins. Força e fé nos dias de perseguição. Força e fé nos dias em que, em nome da verdade, da honestidade, da palavra do sim, sim ou não, não, nós pagamos um preço por andarmos na verdade. Pagamos um preço por sermos honestos. Pagamos um preço para andarmos em integridade. Pagamos um preço para sermos um bom testemunho de Cristo nos negócios e darmos um bom testemunho de Cristo entre os amigos e no que for. Às vezes perdemos dinheiro com isso? Sim, perdemos dinheiro. Eu perdi muitos negócios, porque decidi falar a verdade, decidi fazer um negócio certo e quando eu tinha o meu negócio, eu perdi muitos bons processos, muito bons negócios, perdi, mas não negociei a minha própria integridade, a minha própria consciência, a minha própria alma, perdi dinheiro, não importa, não faz diferença, porque a riqueza que nós temos na fé, a riqueza que nós temos em Cristo, a riqueza que nós temos nas promessas do Senhor, torna todo tipo de riqueza que a gente adquire nessa terra um possível espólio. Amém? É a palavra que o autor de Hebreus usa. Tudo bem, a fé vale a pena, andar com Deus vale a pena. Sermos íntegros, a integridade de Cristo sendo vista em nós vale a pena. Isso é a nossa verdadeira riqueza. A cruz é a nossa verdadeira riqueza. Amém, gente? A cruz é a morte, a mortificação. Esse é o nosso segredo. Qual é o segredo do cristão? O segredo do cristão é a cruz. A gente sabe morrer. E a gente sabe se alegrar com os nossos bens eternos. Amém? A gente sabe. Aí, sustentados grande luta e sofrimentos. Deixa eu falar sobre essa palavra luta e sobre essa palavra sofrimento. Primeiro, a palavra luta. Essa palavra luta não é uma palavra que se usa para a luta que se empreende numa guerra, numa luta de corpo a corpo. Nessa época aqui, de espadas e arcos e tal. Não é esse tipo de luta. Essa palavra luta, que está aqui traduzida como luta, é a palavra que se utilizava para o atleta numa corrida que estava lutando contra o tempo, ou lutando contra os obstáculos, e lutando contra um conjunto de dificuldades que ele encontrava para poder cumprir a sua prova e ser vencedor. Portanto, essa palavra luta e essa palavra sofrimento tem a ver com os obstáculos. O sofrimento tem a ideia de obstáculos. É um corredor de obstáculos, ele tem que ir pulando os obstáculos. Então, a luta dele é por vencer o desafio de continuar nessa caminhada, nessa empreitada e saltar os obstáculos, superar todos os obstáculos. Isso exige da gente, exige energia, vai exigir nossa condição física, mas todos os obstáculos serão superados. A palavra sofrimento tem a ver com superação dos obstáculos, superar todas as dificuldades. Essa luta, ela produz músculo. Amém? Essa luta aqui, que o autor está dizendo, sustentastes grandes lutas. A diferença às vezes é conceitual, a diferença é interna, está dentro de nós. As lutas que nós passamos, nós não passamos as lutas como um guerreiro lutando contra um inimigo fisicamente. Nós lutamos como um atleta que, quando eu luto, eu aumento a minha força. O guerreiro vai para a guerra, ele volta machucado, ele volta com as vestes rasgadas, ele volta com a armadura danificada.
Ele volta sangrando, volta faltando um pedaço. E ele volta e às vezes ele vai para o time de mutilados de uma guerra. Isso não acontece com os cristãos. Uau! As lutas que nós lutamos só nos deixam mais fortes. É exatamente essa ideia que o autor de Hebreus está dando para nós. Portanto, meu amado, lute a sua luta com fibra, com vontade. O pior que pode acontecer, e não é o pior, é você sair mais forte, mais musculoso, com a fé bombada, com o ânimo bombado, com a sua determinação bombada, com a sua perseverança refinada. Então lute as suas lutas, não é contra a gente, às vezes é contra a própria carne, às vezes é contra o próprio coração, às vezes é contra as inclinações carnais dentro do nosso próprio coração, às vezes é contra o mundo e contra as mentiras do mundo, contra o mau caratismo do mundo que existe no mundo, é contra a desonestidade do mundo. Nós não respiramos esse ar, nós não lidamos com essas coisas, nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos do reino dos céus, e a nossa luta é diferente. Eu perco se tiver que perder, mas eu não vou abrir mão da minha integridade. Amém? Portanto, a diferença do cristão é essa: lute todas as lutas, porque você vai sair mais forte depois de todas elas. Amém? Suas convicções fortalecidas e tudo mais. Então, sempre será assim com os cristãos. E no verso 33, ora, expostos como em espetáculo, aí ele começa a descrever os tipos de perseguição e de lutas que eles estavam passando ali. E ele descreve, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Duas coisas estão acontecendo no verso 33. Uma é uma postura passiva em que os cristãos eram perseguidos e todos os seus bens eram subtraídos. E uma segunda coisa era uma postura passiva de ajuda e consolo e participação e coparticipação para com aqueles que estavam em sofrimento. Então, alguns foram presos, estão encadeados, estão passando lutas, tiveram suas casas destruídas. Então, os que não vão para lá, dão suporte, ajudam esse povo, repartem os seus bens, fortalece a família, dá suporte para a família. Assim os cristãos fazem. Amém, gente? Agora, uma coisa interessante. Tudo que a igreja estava passando é o que Cristo passou. Aí, esse sofrimento torna-se uma honra, torna-se um prêmio. O cristão é doido. A gente não pensa igual a todo mundo. Por isso que eles ficaram felizes quando espoliaram seus bens. O cara trabalha uma vida. Quando ele diz, eu sou cristão, é atacado, espoliam seus bens todos completos, e ele fala, fiz isso com alegria. Ué, que doideira é essa? Porque ele já sabe, aprendeu, que a sua verdadeira riqueza não pode ser roubada. Os seus tesouros não podem ser roubados, não podem ser subtraídos. Porque eles já estão bem guardados, ok? Ora, expostos como em espetáculo. Jesus foi exposto como um espetáculo no Calvário. Humilhado, cuspido, maltratado, flagelado, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Opróbrio é calúnias, é insultos, é humilhação pública. E tribulações, todo tipo que você possa pensar. Ora, tornando-vos coparticipantes, aí outro tipo,
aqueles que não estavam no momento sendo perseguidos, se tornavam coparticipantes daqueles que desse modo foram tratados. Então eles davam suporte. Estão passando por luta, por dificuldade, a outra parte da família de Deus vai dar esse suporte todo para eles. Ok, amados? Portanto, entenda, esses que estão passando no verso 33, por essas lutas e essas dificuldades, eles estão sendo fortalecidos. A luta para o cristão só pode fortalecê-lo, e só pode fortalecer a sua fé, desde que o cristão esteja olhando para Jesus. O mesmo autor de Hebreus, fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé, aí no capítulo 12. Quando a gente olha para Jesus, a gente sabe o preço que foi pago para sermos resgatados. Quando a gente sabe que somos herdeiros de Deus e que agora a gente é cidadão da eternidade, e nós vivemos para a eternidade, claro que a gente vai trabalhar, a gente vai crescer, a gente vai prosperar na graça e na bênção que Deus nos der nessa terra, mas a gente nunca permite que os bens é que governem a nossa vida e o nosso coração. Pelo contrário, tudo que somos e tudo que temos devem estar a serviço do reino de Deus. Amém? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Amém, gente? Não é tudo mesmo. E assim, essa galera que já tem essa mentalidade, quando eles são perseguidos e sofrem sofrimentos parecidos com o de Jesus, aí eles têm um prêmio. Eles exultam, eles glorificam a Deus. Porque pela fé eu estou sendo perseguido, ou caluniado, ou mentiras estão dizendo a meu respeito, glória seja dada ao Senhor que passou por tudo isso também. Se o Senhor passou por isso, seus servos também passarão. Amém? Ok? Você vai para o verso 34 e diz assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, esses que é o segundo tipo ativo do verso 33, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria, olha só, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Com alegria. Tendo ciência, olha a sequência, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, o nosso galardão. Ninguém pode roubar o nosso galardão em Cristo, mas eu poderia abrir mão dele, se eu deixar de perseverar, se eu abrir mão da fé, e se eu abrir mão das minhas disciplinas espirituais, se eu quebrar a minha aliança e o meu compromisso com o Senhor Jesus, aí eu abriria mão do meu galardão. É o que o autor de Hebreus diz no capítulo 6. Ok? Porque não somente vos compadecestes dos encargos, mas também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Amado, quem sabe que Deus ouve as nossas orações? Quem sabe que Deus atende os seus filhos nas suas necessidades? Quem sabe que nem todas as orações que nós fazemos, Deus responde? Deus responde sim. Ok? Nem todas as orações e os pedidos que fazemos, Deus vai responder com um sim. Pode ser que Ele responda com um não. Se o Senhor nos livrar, nos livrou. Se o Senhor não nos livrar, glória seja dada ao seu nome. É como Abacuque. Há uma menção do livro de Abacuque aqui. Porque o justo viverá pela fé. Era a crise de Abacuque.
estava próximo do cativeiro babilônico. Abacuque, um profeta, começa a reclamar. Abacuque é conhecido como o profeta perguntador ou o profeta reclamão. Ele entra no embate com o Senhor, no primeiro capítulo, e ele faz perguntas a Deus: como nós somos o teu povo, e o Senhor vai permitir esses caldeus entrarem na nossa terra e destruírem o seu povo e a nação de Israel? Nós somos ou não somos o seu povo? O Senhor não vai fazer alguma coisa? Profeta Abacuque, parece nós, né? De vez em quando, né? Aí Deus vai e responde ele. Aí ele, não contente, ele faz uma segunda pergunta. Fala assim: mas o Senhor não está vendo que eles estão nos humilhando? Os nossos inimigos estão nos afrontando, e onde estaria o Senhor? O que eles vão pensar do Senhor? Aí joga o abacaxi para Deus, né? O Senhor não está vendo que o Senhor vai ser humilhado? Não dá para o Senhor fazer alguma coisa? Mas parece nós de novo, na nossa oração, né? Aí Deus responde uma segunda vez, mas aí uma terceira, acontece alguma experiência com Abacuque, que ele transforma, ele recebe uma revelação do Senhor, e é por isso que ele escreve o terceiro capítulo de Abacuque, que nós cantamos: se a videira não der o seu fruto, se a oliveira não der o seu fruto, se nós perdermos tudo que temos na nossa casa, na nossa vida, se não tivermos mais nada, ainda louvarei ao Senhor, porque dele são todas as coisas e nós somos seus, e as suas vontades são melhores do que as minhas. Ele recebeu uma carga de revelação. Presta atenção que Deus está falando. Ele buscou ao Senhor, mesmo cheio de marra, mas ele não saiu da presença de Deus, até que Deus deu uma revelação para ele. Amém? Amém, gente? Mesmo cheio de marra, vai até a presença de Deus, fica na presença dEle, até que Deus fale com você. E quando Ele falar, Ele vai descortinar verdades que ainda estão obscurecidas, talvez por causa dos gritos da nossa alma, talvez por causa da cegueira do nosso entendimento. Mas aí Deus, Ele gosta de revelar, Deus gosta de iluminar, Deus gosta de mostrar as suas verdades para os seus filhos. Haverá um momento em que Ele vai descortinar as coisas, falar assim: olha, contempla um pouquinho da minha graça e do meu amor. Eu tenho uma obra que eu estou realizando. Às vezes esse sofrimento vai transformar num testemunho, vai fortalecer a sua fé, vai corrigir o seu caráter de algumas formas. Deus nunca perde a viagem. Amém, gente? Deus nunca perde a viagem. Nós somos a obra. Nós somos a obra. Deus está obrando em nós a formação do caráter de Jesus Cristo. Não é só o que a gente pode fazer. Não. Nós somos a obra. E a grande obra do Espírito Santo para mim e para você é formar o caráter de Jesus em nós. Aí o texto segue. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. O verso 37 é uma menção de Isaías 26, 20. É uma promessa que Deus está fazendo ao povo ali, também diante de uma certa perseguição, mas Deus está lembrando o povo de Israel, lá em Isaías 26, mas está lembrando os cristãos aqui, que Deus não se atrasa. Deus não se atrasa no seu cuidado. Deus não se atrasa no envio dos seus recursos. Deus não se atrasa na realização da sua obra. E também esse texto está dizendo que tem momentos que a gente tem que parar e esperar. Amém, gente? Tem hora que a gente tem que parar e esperar Deus. Esperar o que é que Deus vai fazer. Exatamente isso mesmo. Mas o que eu faço enquanto isso? Continua nas suas disciplinas espirituais, continua orando, continua adorando, continua conhecendo a sua palavra. Você precisa se alimentar da palavra.
Nós precisamos. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós nunca seremos robustecidos, nunca seremos fortalecidos. Nós precisamos dessa vitamina, desse poder que a palavra de Deus produz no nosso coração e no nosso entendimento, para entender quem Deus é, entender como Deus funciona e como Ele age com os seus filhos, para que nós não sejamos enganados com palavras fúteis, com teologia barata, com promessas que não têm pé nem cabeça, de um evangeliquez de porcaria que não vale nada para fortalecer a fé do povo de Deus dessa geração, porque isso tem aos montes em rede social. Em show gospel. Tem aos montes. Promessas e promessas e promessas e promessas. Deus tem promessas? É claro que tem promessas. Mas espera lá. Tem alguma coisa desafinada. Com uma grande quantidade de promessas de bênçãos, então, mesmo em cima de pecado, vem para frente e vai ser abençoado. A pessoa nem se arrependeu dos seus pecados, vai abençoar em cima de pecado? Não, meu querido. Arrepende-se dos seus pecados. Entrega a sua vida ao Senhor. Abra mão daquilo que você pode abrir mão. Ajusta a sua vida ao padrão do reino dos céus. Aí sim, em cima do arrependimento, a bênção vem. Primeiro o sangue, depois o óleo. Não dá para a gente ir abençoando e ungindo todo mundo à torta à direita, a não ser que seja um propósito específico de quebrantamento. Agora, nós somos o povo cujo o nosso segredo é a cruz. Nós somos o povo que sabe morrer. Nós somos o povo que a gente sabe lidar com a mortificação. A gente se desnuda diante de Deus. E a gente confia nele completamente. A outra coisa que esse texto está dizendo para nós, amado, preste atenção. Você acha de verdade que Deus não está com você no seu negócio? Você acha que é uma outra coisa? A vida com Deus é uma outra coisa, e os meus negócios para sustento da minha casa é uma outra coisa. De verdade, você acha mesmo que é uma outra coisa? Não é. É certo que a gente precisa avaliar se nos meus negócios Deus é honrado, se há integridade, se eu manifesto o caráter de Cristo, se é possível manifestar o caráter de Cristo nos meus negócios e na maneira como entra um recurso. Agora, esse texto está lembrando os filhos de Deus que Deus é quem nos sustenta. Ah, mas eu trabalho. Graças a Deus você trabalha. Mas tem Deus nisso daí. Tem Deus na sua empresa. Tem Deus na sua vocação. Tem Deus nos seus relacionamentos. Deus abre e fecha portas. Deus te deu inteligência, permitiu que você estudasse, permitiu que você se capacitasse. E você ainda ganha dinheiro com isso, aleluia. Agora isso, você, a tua vida, tudo que você tem, tudo que você está conquistando, precisa ser colocado a serviço do reino dos céus, para abençoar pessoas e alcançar outros com o Evangelho. Tudo na nossa vida é isso. Agora Deus, quem coloca a sua vida diante de Deus? Pai, eu dependo do Senhor, eu trabalho, tenho um bom trabalho, tenho um bom salário, eu faço bons negócios, tenho uma boa renda, mas tudo é teu, abençoa, porque eu quero ouvir o Senhor. Quais são os teus planos a respeito de toda essa grana que o Senhor está me fazendo ganhar? Quais são os teus planos? Porque o mesmo autor diz, o apóstolo Paulo, aliás, no capítulo 6 de 1 Timóteo, quando ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse assim, lembrando os cristãos que estavam lendo, ali, o Timóteo, né? Estava dizendo assim, nós chegamos ao mundo com nada e vamos sair desse mundo com nada. Por isso, aquilo que a gente ganha aqui não pode se tornar governante dos nossos corações. Aquilo que a gente tem, o patrimônio que a gente tem, não deve comandar a nossa vida. Pode se tornar um Deus sutilmente. O que somos e temos pertence a Deus. E quando eu vivo desse jeito, mesmo você tendo a sua empresa, pode acreditar, Deus
põe a sua mão e faz os seus negócios irem bem. E quando não forem muito bem, você vai estar bem também. Porque nós lidamos bem com o contentamento. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor, porque o Senhor é a minha provisão. Eu não dependo dos meus clientes, não são eles. A minha segurança não está em meus clientes. A minha segurança não está na minha reserva. A minha segurança não está nas ações. A minha segurança não está nas minhas casas, nos meus patrimônios, na minha renda passiva. A minha segurança está em Deus. Sempre, sempre. O autor de Hebreus está lembrando isso. Espolharam seus bens? Fique em paz aí. Deus é quem te sustenta, e pode ser que Ele faça isso pelo povo santo, e assim a coisa acontece. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o justo viverá pela fé. E, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, gente? Parece que o autor de Hebreus conhecia as pessoas que estavam lendo essa carta. E ele faz essa afirmação no verso 39. Vamos ler junto o verso 39, porque é uma afirmação da palavra de Deus para cada um de nós, que o Espírito Santo ministra a cada um de nós, para que isso seja o retrato de nós mesmos. Amém, gente? Um retrato de cada um de nós. Capítulo 10, verso 39 de Hebreus. Vamos ler juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, gente? Amém? Volta o último texto lá, Camila, do início, por favor. Que é a proposição da mensagem de hoje. Amados, vamos ler de novo em voz alta. Continuem firmes no Senhor, em comunhão com Ele e fazendo a sua vontade, servindo aos irmãos e testemunhando da nossa fé, pois nossa recompensa é grande e se aproxima o dia em que o Senhor virá. Amém, queridos? Essa é a mensagem do Senhor para você. Não importa a luta que você está passando, o que pode acontecer, se você recorre ao Senhor, é você ser fortalecido, é você ter os seus músculos ampliados, crescendo, bombados, para você ficar firme e forte, porque toda a força vem do Senhor sobre a tua vida, a tua alma vai ser fortalecida, as tuas emoções também vão criar músculo, a tua fé também vai criar músculo. É isso que acontece com os cristãos, diante de lutas e dificuldades, tribulações, sofrimentos. O que acontece é que tudo isso nos fortalece, porque o Espírito Santo está conosco. É assim com a tua vida, é assim com a tua vida, é assim com a tua casa, seja assim com os teus negócios, seja assim com a tua vida emocional, seja assim com a tua empresa, seja assim com os planos e os sonhos da sua vida associados com o do Senhor, evidente, seja assim com tudo relacionado à tua vida, no nome do Senhor Jesus. Porque o nosso segredo, o segredo do cristão é a cruz, a mentalidade. Nós somos cidadãos da eternidade. Nós somos cidadãos da eternidade. O nosso segredo, amados, é a cruz do Calvário. Quando Jesus entrou na nossa vida e nós entramos na vida de Jesus, começa uma série, uma jornada de transformação. Nós vamos aprendendo a pensar como cidadãos da eternidade. Vamos aprendendo a pensar como filhos de Deus e filhos herdeiros. Tudo que sou e tudo que tenho, mesmo que eu adquire muitas riquezas nessa terra e nessa vida, e não há nada de errado nisso, desde que elas não se tornem senhores, desde que elas não roubem a nossa dedicação, a nossa fé e o nosso tempo, o tempo que a gente deve sim dispor para o Senhor.
e para o chamado, cumprirmos juntos o nosso chamado. Mas essa mentalidade vai sendo desenvolvida para os filhos do reino. Portanto, quando vierem lutas, vierem dificuldades, vierem sofrimentos, e quando no mundo se intensificar a perseguição contra os cristãos por causa da proximidade do anticristo e da proximidade, depois do anticristo, a grande tribulação, e depois a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós passarmos por tudo isso, amados, a palavra de Deus é que vai nos fortalecer. Essa mentalidade, essa fé divinizada, essa fé cristificada, essa mentalidade do eterno, isso é que vai direcionar e vai deixar a gente firme debaixo de qualquer tipo de luta, qualquer tipo de perseguição. Nós vamos nos manter firmes, porque nós não somos desses que olham para trás. Nós não somos desses que ficam correndo atrás das bênçãos, ou somos desses que somos cristãos por causa das bênçãos e Deus se torna um objeto, um utilitário, um objeto de bênção. Se me faz bem eu estou, se não me faz bem eu não vou. Não é assim. A nossa aliança, nós temos uma aliança e um compromisso com o Senhor. Nós temos uma vida com o Senhor. Precisamos viver essa vida com Ele e sermos honrados e fiéis. A palavra fé de Abacuque, mencionada por Hebreus aqui, ela bem poderia ser trazida como fidelidade, porque o justo vive pela sua fidelidade a Deus. Pela fé nós entramos na salvação e entramos num ambiente que é definido por fé, mas é chamado de fidelidade. Agora eu vivo numa relação de fidelidade com o Senhor. Amém? Isso é viver na aliança com Deus. Eu sou fiel ao meu chamado, eu sou fiel aos meus compromissos. Eu assumi um compromisso com Deus, Deus assumiu um compromisso comigo e cumpriu a parte dele. Agora nós cumprimos a nossa. Nós andamos e vivemos na fidelidade do Senhor. Nós somos esse povo aí. Amém, gente? Nós somos esse povo aí. Nós não somos desses que olham para trás. Nós somos aqueles que perseguem, que perseveram, aqueles que andam pela fé. E a gente vai até as últimas consequências pelo Evangelho, pelo nosso Senhor Jesus.